A paz do Senhor Jesus, meus queridos, meus amados em Cristo, homens e mulheres de Deus, povo abençoado, povo querido, louvado seja o nome do Senhor. Vamos trazer algo da parte de Deus para que nós possamos estarmos nos renovando através das Escrituras Sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. Uma carta que Paulo escreve aos Coríntios, primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 14, versículo 1 em diante, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação e exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetize, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua estranha, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós estamos vivendo no século 21 e está no momento exato da igreja ela começar a fazer um retrospecto da igreja da antiguidade, da igreja que não tinha mácula, da igreja que não tinha malícia, da igreja que não se propagava e não se vendia, da igreja que não se corrompia, da igreja que quando entrava na presença do Senhor, louvado seja o nome do nosso Senhor, ela entrava com uma visão e com um objetivo para chamar a atenção de Deus e ver os céus se abrindo. Uma igreja perseverante, uma igreja cheia da ousadia do Espírito Santo, aonde era marcado cada vez mais os encontros dos adoradores, mas para ver a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor, se manifesta. Uma igreja que nós temos saudade da igreja, dessa igreja que buscava a face do Senhor, independentemente do preço que ela fosse pagar. Propagava-se a mensagem da cruz, a mensagem de um homem que liberta, que cura, que batiza com o Espírito Santo. Uma igreja que sempre, louvado seja o nome do Senhor, vai estar a cobrança em nossa mente e em nosso coração. E não discordando das coisas, louvado seja o nome do Senhor, mas sim trazendo a existência de uma igreja que precisa ressurgir da cinza, uma igreja que necessita de uma nova convenção, de um novo encontro. O século 21 ele tem tratado de muitos aborrecimentos, muitas críticas, muitas facções, muitas heresias, muitas propagações. E o evangelho ele tem ficado um evangelho desvalorizado. E por que eu posso afirmar que é um evangelho desvalorizado? Um evangelho que não existe mais a presença de Deus. Um evangelho que nós não conseguimos mais enxergar o operar de Deus. Então nós podemos enganarmos a muitas pessoas com propagações, mas nós não conseguiremos ir a lugar algum se o Senhor Jesus não estiver no controle de toda a situação. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia ela é repleta de acontecimentos fortes, poderosos, onde tiremos proveito porque temos um manual de instrução, o que devemos fazer, como devemos agir diante das circunstâncias, das adversidades. E muitas das vezes nós mesmos temos nos proibido que esse evangelho de Cristo ele estabeleça poder sobre nossa vida. A Bíblia ela começa a tratar, no livro que eu
acabo de apresentar para a igreja de Deus, uma carta que Paulo faz, louvado seja o nome do Senhor, mostrando o carinho, mostrando como era confortável, ou seja, como ele deveria instruir a igreja, o que a igreja deveria apresentar a Deus, como é que ela deveria se apresentar ao Senhor, o que ela deveria chamar à existência da parte de Deus. E Paulo ele inicia esse primeiro livro de Coríntios, capítulo 14, no verso 1, dizendo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente os de profetizar. Então vejamos que Paulo aqui, ele manda a princípio a igreja se converter e não se corromper. Ele pede para que a igreja ela suporte as pessoas fracas, as pessoas carentes e necessitadas. O apóstolo Paulo ele começa a trazer uma instrução de uma igreja poderosa, de uma igreja que tem o poder de mudar a história do país, de mudar a história da nação. O apóstolo Paulo, ele conhece, louvado seja o nome do Senhor, o caminho certo. E por ele tanto conhecer esse caminho certo, esse caminho lindo e maravilhoso, ele instrui a igreja a se apresentar na presença do nosso Criador. Olha que coisa linda, que coisa mais cheia de sabor. O apóstolo Paulo, ele instrui a igreja, louvado seja o nome do Senhor, a buscar o reino do céu, a justiça, buscar a glória luminosa que tem na presença do nosso Rei Criador. Então, no capítulo 14, e o verso 1 do primeiro livro de Coríntios, ele diz: seguir o amor. Não é nada fácil seguir o amor, mas ele diz: seguir o amor, louvado seja o nome do Senhor, e procurais com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Vejamos a orientação que Paulo dá para a igreja de Coríntios. Dá uma orientação que a igreja tem que amar. A igreja ela tem que, primeiramente, antes de qualquer outra busca para achar solução, ela tem que aprender a amar. Se ela não ama, ela não consegue ter êxito, ela não consegue ter saída. Então o apóstolo Paulo ele chega instruindo a igreja, dizendo: olha, o princípio de chamar a atenção de Deus se concentra no amor. Se podemos nós amarmos a quem nos ofendeu, a quem nos maltratou, então nós vamos ser bem-sucedidos em todas as áreas. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos que ele está dando essa instrução aqui no capítulo de número 14, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Mas vejamos quando ele cita o amor, nós vejamos que já no capítulo 13, ele vai trazer uma narrativa forte, dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, que faz zoada, ou como um sino que tine. E ainda, olha só, que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, olha que coisa linda, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então vejamos que no capítulo 13, Paulo ele instrui a igreja a ter amor. Ele faz as observações que não adianta falar em línguas, não adianta interpretar, não adianta profetizar se não amas. Se não ama, se nós não conseguimos amar, amado, como é que a gente estamos, louvado seja o nome do Senhor, diante de Deus, com essa lepra dentro do nosso coração, sem ser apto, sem ter preparo para perdoar aqueles que se levantou contra nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja hoje, ela criou uma discórdia muito grande. A igreja hoje, ela tem oferecido cargos. A igreja hoje, ela tem propagado mudança de vida. A igreja hoje, ela tem apresentado chaves. Esse é o pensamento, louvado seja o nome do Senhor, do nosso adversário. É a bombardear a igreja apresentando justamente posições, apresentando conforto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vejamos que o que Paulo oferece para a igreja, louvado seja o nome do Senhor, é que nós temos que buscarmos as coisas do alto, buscarmos os dons espirituais. Eu relembro que
há um pouco mais de 10 anos atrás. Chegávamos em igrejas e a gente era envolvido em uma glória tão poderosa que as lágrimas eram notáveis no rosto, no semblante das senhoras, dos senhores, das crianças, dos adolescentes. Louvado seja o nome do Senhor. A glória de Deus era tão forte. As pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. As pessoas conseguiam chamar a atenção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o tempo vai passando e parece que as coisas celestiais, elas ficam dentro do coração do homem e da mulher como se não existisse ou como se não tivesse valor. Louvado seja o nome do Senhor. E o homem, ele começa a desprezar as coisas de Deus. E começa a desprezar aquilo que o Senhor preparou para mim e para você desfrutar. E chega momentos, louvado seja o nome do Senhor, na vida nossa, que nós olhamos a um lado e ao outro e não conseguimos obter resultado positivo em nenhuma área. E o que está acontecendo? Jesus, ele permanece ontem, hoje e eternamente, ele permanece o mesmo. Mas existe muita mudança nesse círculo. E nesse século 21 nós estamos vivendo um século onde a igreja ela desapareceu da presença de Jesus. Imagina uma igreja que tem que se preparar para ser arrebatada para a glória. Agora essa igreja desaparece dos olhos do Senhor. A igreja se corrompe, a igreja se vende por tão pouco. A igreja que discorde, a igreja que não se une, a igreja que não dá as mãos, a igreja que é dona dos seus próprios interesses, a igreja empresária, a igreja que prende aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a igreja que não determina que você louve, que você faça a missão, que você pregue. Por quê? O que é que tem de errado? Se o Senhor, ele mesmo anunciou para que nós desse continuidade a essa obra que ele confiou a nós, que outro tempo os anjos queriam realizar por nossa vez. Mas o Senhor deu recusado, disse não. Ele confiou a mim, ele confiou a você. Então o que está acontecendo? Temos que erguer a cabeça, nós estamos no meio de uma guerra. Tem muito soldado ferido, se apresentando. Quantas pessoas estão dispensas? Quantas pessoas que buscaram a presença de Deus, que muitas das vezes estavam na presença de Deus avivada, cheia de alegria, e quando ela estava dando o seu melhor, chega alguém querendo calar, chega alguém querendo estacionar. Vejamos que a preocupação de Paulo aqui, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, era justamente que a igreja fosse revestida no Espírito Santo de Deus. Mas antes de tudo, ele faz uma grande recomendação das mais lindas, olha, dos poemas, das poesias mais lindas que eu já vi. E quando ele inicia esse capítulo 14 do primeiro livro de Coríntios, que ele diz, segui o amor. Louvado seja o nome do Senhor, amado. É profundo demais essa palavra. Seguir o amor é tão profundo como o salmista relatou também no Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É tão profundo. Quando chega nesse nada, nós sabemos que nós estamos cada vez mais para a honra e a glória de Jesus Cristo, chegando a um ponto decisivo, aonde a trombeta vai soar. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde a trombeta vai tocar, aonde Deus vai chegar com a espada, porque seus olhos são chamas de fogo. Imaginamos um céu repleto de recepções. Eu quero dizer a você que não tem ainda o conhecimento que o céu e a terra vai desaparecer no juízo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer a você que o Senhor, ele tem despertado o seu povo, tem tentado falar com o seu povo, mas o seu povo não tem permitido mais que Deus fale com ele. Vejamos que fica estranho trazer uma palavra falando sobre profecia, sobre os dons espirituais, sobre buscar a presença de Deus, sobre buscar os dons, procurar com zelo, procurar a instrução, o dom de profecia. Mas se por acaso você quer profetizar ou falar em língua, interpretar, procure o dom de cura, o dom da ciência da palavra. Mas em primeiro lugar, procure o dom do amor, procure amar, compreender. Louvado seja o nome do Senhor. É coisa grande. Deus é fiel. Deus é tão poderoso que ele é capaz de mudar tudo ao mesmo tempo. Ele está conosco, presente, no deitar e no levantar.
Então no verso 2 diz, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Olha que coisa boa. Verso 3 diz, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Meu querido, minha querida, eu estou aqui nesse momento também aprendendo muito com a palavra de Deus e trazendo, louvado seja o nome do Senhor, essas recomendações do Senhor. O Senhor tem se entristecido porque a igreja ela tem estado morna. E no livro de Apocalipse ele vai dizer uma sentença para a igreja morna, que ele está a ponto de lançar fora, porque ela nem é fria e nem é quente, porém é morna. Ou seja, é uma igreja indecisa. É uma igreja que tem uns avivamentos que só quem entende é aquele povo que se envolve nesses avivamentos. Um avivamento que não tem respeito para com outro ministério, para com o próximo. Um avivamento que chega condenando, sentenciando. Deus, Ele te deu autoridade, me deu autoridade de pisar escorpiões, serpentes. O avivamento tem que estar dentro de nós. Nós não temos que ir buscar na vida de ninguém. O culto é apresentado a Jesus, não é apresentado a mim, não é apresentado a você. Muitas das vezes nós queremos que a reação do Espírito Santo seja na nossa submissão. Não. Nós temos mais é que aprender o que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que estejamos em retidão com Ele, buscando a face do Senhor a cada instante, irmão. É transparentemente essas palavras, são simples. Eu não preciso usar um argumento que você necessita até de um dicionário para saber o que eu estou falando. Eu só preciso mesmo é que você entenda que a igreja primitiva da antiguidade, olhando para nós hoje, ela caía de joelho, mas era se compadecendo e intercedendo por nós. A igreja hoje, ela não busca mais a face do Senhor, não busca dons, não busca cura. Lembro eu, recordo demais. Quantas pessoas iam aos círculos de oração, aos matutinos, pagava preço para serem batizados, selados com o Espírito Santo. Quantas pessoas buscavam a face de Deus sem interesse, ia pregar de um lado, de outro. Quantas vezes eu mesmo sou a testemunha viva que Deus tinha sempre algo para me levar de um lado para outro, mas eu nunca me gloriei para dizer isso ou aquilo, para me apresentar dizendo a agenda aberta, isso e aquilo. Não que não seja, irmão, louvado seja o nome do Senhor, um bom mérito. Mas sim, procuramos hoje em se destacarmos, em sermos o destaque. Essa palavra não vai cair bem, porque as pessoas que querem ser destaque, elas vão agora começar a se levantar como crítico. O apóstolo Paulo, ele escreveu no livro de Coríntios, no capítulo 11, e o versículo 1 do primeiro livro, ele diz, sedes vós meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então nós temos que imitarmos as coisas que o Senhor deixou nas Escrituras. Nós temos, irmão, que nos juntar nesses últimos dias, dar as mãos. Nós temos que corrermos atrás do prejuízo enquanto há tempo. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja está murchando. Está murchando, a igreja está perdendo a sua essência, o brilho do Espírito Santo. Nós estamos vivendo no século XXI, que é o século do escândalo. É o século que a gente está vendo mais tragédia, mais desafio, mais corrupção, mais lutas. E a igreja cristã ela tem desapercebido e encarado normalmente. Louvado seja o nome do Senhor. Estão tirando as forças até do servo e da serva de Deus. Orar, e ele não tem percebido. A própria rede social, que agora está servindo como esse canal aqui de transmissão de uma palavra, ela também tem entrado nos lares e destruído a comunhão do homem para com Deus. Ela tem cansado a vista do homem. Ela tem deixado o homem compartilhar com os momentos lindos que ele acha, porque ali é desejável a carne dele. Daí a pouco dá uma fraqueza nos olhos, ele vai dormir, não fala mais com Deus. O Espírito Santo querendo falar com o homem, querendo despertar o homem, querendo mostrar ao homem o caminho correto, até mesmo para ele prosseguir no outro dia. Quantas pessoas estão se enfatizando com tão pouco, com as bandejas de Jezabel, com as políticas que chegam e corrompem o homem. Quantos cristãos envolvidos com coisas desagradáveis.
que pede emprestado, esqueceu, não devolve, que compra e não paga, que anda andando de acordo com o que ele imagina, que ele está certo, que Deus está vendo. Não, nosso Deus é santo, é justo, é fiel, ele é poderoso. Ele é poderoso. Eu lembro que certa feita a multidão em um número agrupava cada vez mais com Jesus, e chega um cobrador de imposto e diz: "E teu mestre não paga imposto não, é?" Jesus rapidamente manda que um discípulo vai até no mar, pesque um peixe, abre o peixe, tira o valor que era cobrado, e ali estava a foto na cédula de César Augusto. E o Senhor Jesus disse: "Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Temos que estarmos regularizados perante o homem para podermos invocar a presença de Deus. Temos que preparar o nosso altar. Temos que nos preparar para nos encontrar com o nosso Deus, com santidade. Quando nós estamos passando por desafio, nos aproximamos de Deus, rasgamos as vestes velhas e dizendo: "Deus, tem de misericórdia." E quando Deus coloca a gente num patamar melhor, só basta Deus tirar a gente. Escuta só basta Deus tirar a gente do balão de oxigênio e a gente passar a respirar normalmente, começamos a mudar o nosso pensamento, a nossa oração com arrogância. Deus, ele quer um tratar por completo em nossa vida. Vejamos que quantos familiares da gente está perecendo, quantos está carecendo, que nós chegamos lá e levemos uma palavra. Mas por que nós não temos força diante? Porque falta o revestimento. E a preocupação de Paulo justamente com a igreja de Corinto era que ela buscasse os dons, que ela fosse revestida na graça. E para se revestir nós temos que sermos purificados. Nós temos que passarmos por uma grande moinha. Nós temos que levar uma vida consagrada, uma vida de testemunho, uma vida onde nós chegar, o Senhor venha bradar, operar, nos justificar. Isso é para mim, isso é para você, isso é para nós, igreja. Recebe porque é da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vai dizer no verso 3, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estou profetizando uma palavra profética mais forte ainda, que é a do Senhor. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Levanta a igreja, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero que todos falem línguas estranhas. Olha só o que o apóstolo Paulo aconselha. Ele queria que todos fossem cheios da graça, do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Já imaginou, irmão, um avivamento? E você estando dentro desse avivamento? O primeiro avivamento que nós começamos a ver entre nós é a mudança em nós mesmos. Ser avivado é viver renunciando, é combater, é guerrear contra os maus costumes que temos, como as coisas que aprendemos na natureza, que já vem da origem dos nossos pais. E começamos a viver um novo pensamento, o sonho de Deus, falar um novo linguajar. E eu quero que todos falem línguas estranhas, mas muito mais que profetize. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua estranha, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Olha só, que coisas lindas nós chegarmos na casa do Senhor e vermos as grandezas de Deus, ver as pessoas entregando recado, ou saudade, Jesus, desse tempo, as pessoas se levantarem, entregar, se abraçarem, entregar aquilo que Deus está mandando, louvado seja o nome do Senhor. E foi se apagando, e esses desejos das pessoas foram sumindo, louvado seja o nome do Senhor. Oh Jesus, se o Senhor não estiver no centro da atenção, se o Senhor não estiver no centro da família, se o Senhor não estiver no centro, louvado seja o nome do Senhor, da igreja, como é, Senhor, que nós vamos sobreviver? Deus, ele tem que estar presente. Não basta só se arrepender, porque um arrependimento, para a pessoa continuar na mesma prática, não é arrependimento. Não basta somente pedir perdão. Tem que aprender a conviver com aquela pessoa que magoou. Não basta tão somente, louvado seja o nome do Senhor, levantar a mão e aceitar Jesus.
tem que permanecer com ela em pé. E isso é muito difícil. Quantas pessoas perecem, quantas pessoas, louvado seja o nome do Senhor, permitiu que o orgulho invadisse seu coração. Quantas pessoas que começaram o trajeto de uma caminhada e ficaram para trás. Mas o Senhor, Ele permanece sendo fiel para com nossa vida. E Deus, Ele quer que a igreja desperte, que a igreja esteja cheia da graça, cheia da unção. O verso 18 vai dizer: dou graça ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Olha só. Ele agradeceu a Deus porque falava, porque foi privilegiado, mas sabe por quê? Porque renunciou. Não precisa se orgulhar, não precisa bater no peito, querer maltratar ninguém. Basta fazer a missão que lhe foi confiada. Basta anunciar, fazer as boas novas, cantar um cântico novo, cântico de mudança. Quantas pessoas precisam ouvir um cântico novo, um cântico de mudança, e nós estamos recusando, nós estamos recuando. Nós precisamos voltarmos à origem, voltarmos a ser adorador, deixarmos de ser ambiciosos, deixarmos de procurarmos nos juntar com grupos. Grupos não enfatiza a presença de Deus, grupo distancia. Grupo é aquela coisa que Deus, louvado seja o nome do Senhor, abomina. O Senhor, Ele quer pessoas que saibam chamar a atenção dEle, o adorando, buscando as almas da sarjeta. Então, que sejamos cheios do Espírito Santo. O verso 7 diz: da mesma sorte, se as coisas animadas que fazem som, seja flauta, seja citara, não foram sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a citara? Olha só, se nós não tivermos nossa identidade, aí Paulo agora cita dois instrumentos, a citara e o outro a flauta. Se destaca como esses instrumentos? Digamos que nós estamos num quarto escuro e alguém toca uma citara e dá para identificar mesmo no escuro e dizer: é uma citara. Outro toca uma flauta, diz: oxe, é o som de uma flauta. Outro uma sanfona, som de uma sanfona aqui. Outro toca uma guitarra, som de uma guitarra aqui. Olha só que coisa linda. Do mesmo jeito é a identidade do crente. O crente, ele tem que preservar a sua identidade. Ele tem que ser comparado ao som da guitarra, ao som da flauta, ao som da citara e assim sucessivamente. Não podemos permitir que o adversário tire o brilho do Espírito Santo da nossa vida. Nós temos esse contato com Deus e Ele não tem mais. Nós temos um Deus todo-poderoso que Ele pode, a qualquer momento, nos surpreender. A glória do Senhor é resplandecente sobre a nossa vida. Deus tem nos protegido, tem nos dado força. E nós estamos cada vez mais dizendo: o que é que está acontecendo? Por que tantas misérias no mundo? Por que tanta violência? Por que tanto escândalo? Pai contra filho, filho contra pai, e ficamos errantes como se nós não tivéssemos conhecimento através da palavra de Deus. Somos pobres miseráveis, homens que precisamos termos um documentário, um histórico profundo com Deus, ser pessoas bem-sucedidas. Então a preocupação de Paulo não era que ninguém fosse para a igreja buscar seus próprios interesses, não. A preocupação do apóstolo Paulo era que a igreja fosse buscar as coisas de cima. Então ele agora apresenta o Espírito Santo como a saída, como a solução. O Espírito Santo não é só o Consolador. O Espírito Santo é o operador, é o que faz a operação. É o que traz através, louvado seja o nome do Senhor, do nosso Deus forte e poderoso, uma grande transmissão de vida, um novo pensamento. E é aí onde é estabelecido no coração de tanta gente simples, tanta felicidade. São pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que sabem, louvado seja o nome do Senhor, aonde está pisando, com quem está andando, sabe por quê? Porque são pessoas que permitem que Deus opere na vida dela.
Quando somos pessoas simples, pessoas humildes, pessoas pacatas, que chegamos, louvado seja o nome do Senhor, não querendo esnobar, não querendo verdadeiramente jogar lança um contra o outro, mas não, somos pessoas calmas, frias, porque permitimos que o Espírito Santo de Deus tenha toda a liberdade para operar na nossa vida. E bem sabemos que nesses últimos dias as dificuldades têm aumentado constantemente. Tem aumentado, tem sido difícil, tem sido muito difícil. Porque a propagação de um evangelho que não libera poder tem sido notável. A propagação de pessoas que têm feito do evangelho suas profissões, seus grandes negócios, tem aumentado. As pessoas que buscam seus próprios confortos e deleite. Nós vejamos que na Índia, na Nigéria, olha só, na Líbia, tem pessoas que estão sofrendo por amor ao Evangelho. Na Síria, quantas coisas missionários, homens e mulheres, estão atravessando. E até hoje a igreja perdeu até a excelência ou a essência de quê? De orar por aquelas famílias, por aquele povo que está anunciando o Evangelho lá fora. E o que está acontecendo com a igreja? Que apagão foi esse que deu na igreja? O que foi que entrou na igreja? Entrou na igreja, é besteirinha, não tem nada não, deixa aí, deixa se envolver. E foi entrando, e foi morando, e o exército foi ficando grande, e foi nocauteando as forças. Aí fizeram o quê? Usaram a liberdade de expressão, dizendo, não, Deus está vendo. Mas é necessário saber que o que eu posso enxergar do jeito que você está me enxergando. Mas no reino espiritual, se não for a mão de Deus, nós estamos destruídos. Se não for a mão do Senhor, nós não iremos a lugar nenhum. Nós não conseguiremos ver o reino do céu, nem a sua glória. Por quê? Porque Deus todo o tempo está extraindo de nós o quê? Está extraindo que nós venhamos cada vez mais nos convertermos. O que é se converter? Se arrepender, se aproximar do Senhor, buscar a sua face. Quando Moisés foi buscar a face do Senhor, ele queria de todo jeito. E de todo jeito, ninguém entra na presença do Senhor. Ele achou lindo, perfeito, porque a sarça não se consumia, mas o fogo resplandecia. Quando ele tenta se aproximar, louvado seja o nome do Senhor, Deus brada de lá e diz, não te chega mais para cá não, tirás ao par com teus pés, porque a terra é santa. E hoje a igreja ela tem abusado da graça. São pessoas que se aproximam de todo jeito. Querem estar de todo jeito, subindo em altar, participando de departamento, perderam o temor a Deus. E o princípio da sabedoria foi-se embora da mente do povo. O princípio da sabedoria é ser temente a Deus. E no momento que não somos mais temente a Deus, perdemos o início, a saída. E se não tem saída, não vai ter meio e nem vai ter fim. Porque o Senhor disse, eu sou o princípio e o fim. O alfa e o ômega. Escuta só, se no princípio de tudo nós estamos de todo jeito, não estamos com Cristo. Temos que termos organização. Temos que ser pessoas qualificadas pelo Espírito Santo, cheios de estratégia de Deus para combater, para nos apresentarmos no dia do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia trata que Moisés quis se apresentar a Deus. Ele quis, louvado seja o nome do Senhor, por curiosidade se aproximar. Mas o Senhor disse, de todo jeito não. Tira o que te proíbe de ver a minha glória. Tira a alparca dos pés. Eu não sei o que é que tem impedido de você ver a glória resplandecente de Deus na sua vida. Eu quero tão somente que a partir desse momento você coloque no coração o desejo de buscar as coisas de cima, buscar os dons espirituais. Desça na presença de Deus, é tão lindo. Deus, eu quero um dom de visão, para que a tua obra, Senhor, tenha uma evolução maior, para que nós venhamos a alcançar vida para o teu reino, e não para que eu venha me gloriar, porque Deus está me usando. Não, que é isso? Isso é propagação de papagaio. Não. Que o
a glória de Deus cresça da forma que João se expressou, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que o poder de Deus se apresente. Louvado seja o nome do Senhor. E para o poder de Deus se apresentar, alguém tem que se sacrificar. Se é um pastor, tem que se consagrar, tem que buscar a presença de Deus, subir monte, estar ali de joelho, pedindo a Deus orientação, direção, que abra os olhos dentro da congregação, para que ele comece a enxergue sua casa, seu lar. Quantos lares estão destituídos? Quantos cristãos, louvado seja o nome do Senhor, estão se destruindo? Dormem num canto, outro dorme no outro, mas vão de noite para a igreja glorificar, vivendo um casamento, uma vida de fachada. Será que eles estão vivendo um documentário para apresentar o homem? E o que é que eu tenho nas mãos para apresentar a Deus? Eu tenho que enxergar é que Deus está vendo tudo. O homem não. Eu não vou prestar conta ao homem. Eu vou prestar conta a Deus. Você vai prestar conta a Deus. Nós estamos, louvado seja o nome do Senhor, nos últimos momentos na terra. E é necessário nos enchermos da graça. É necessário não só pedir por misericórdia, porque não adianta eu pedir que Deus tenha misericórdia de mim e eu continuar na mesma prática do erro. Eu tenho que buscar a excelência. Eu tenho que buscar em Deus, louvado seja o nome do Senhor, cada instante, cada momento, se seja no carro, que seja no trabalho, que seja num banho, que seja no ônibus, que seja onde for, eu tenho que estar buscando a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ser cheio do Espírito Santo, amado, não é, amado, eu vou simplificar, entregar profecia, ser usado em profecia, ser usado em louvor, numa palavra não. Ser cheio do Espírito Santo, pelo que Paulo ele me instruiu aqui, é seguir o amor, olha só, e procurar com zelo os dons. Ou seja, isso é o capítulo 14, versículo 1. Já no capítulo 13 ele já fala de outra forma. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e a dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal. Veja bem. Se a fé dele transportasse monte, e se ele não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse as riquezas, toda a fortuna, para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ou seja, de que valia tinha ou teria para o homem ganhar o mundo todo e perder sua própria alma? Não tem importância, amado. É tempo da gente rasgarmos as vestes. É tempo de renunciarmos o nosso conforto, cairmos no campo e começarmos a entender que Deus todo o tempo tinha algo para entregar em nossas mãos. Pelo simples fato, louvado seja o nome do Senhor, Deus está dentro de uma congregação,